E aí galera, beleza? Tudo bem? Lucas Monteiro aqui, vamos começar aqui mais um dia do projeto Conhecendo Jesus Cristo. E hoje a gente vai ler João capítulo 5. Recapitulando, né? A gente está começando a ver por que Deus veio. Que Deus criou o mundo, que Jesus enviou a palavra para que todos aqueles que nele acreditarem forem salvos. Agora a gente está vendo como que Jesus realiza essa salvação. Pela samaritana, você viu, ele chegou, conversou, e ela estava meio assim, chata, né? Colocando uns empecilhos, falando, quem que eu sei para vir falar comigo, né? Que você é judeu, eu sou samaritano, né? Quem que tá certo? Eu ou você? E Jesus só falando assim da vida dela. Aí quando ela falou assim, quando falou, quero beber dessa água, quando ela pediu para Jesus, aí Jesus começou a falar da vida dela. Ela tava querendo ouvir o que ele tava falando, antes ela não tava querendo. Nós somos como a samaritana. Essa busca que a gente está lendo aqui é encontrar, conhecer Jesus, que é o Messias. Quando ela descobriu que Jesus era o Messias, a vida dela mudou. A gente não está procurando, que igual a samaritana, ela estava querendo água, ela queria algo a mais que ela não sabia. E aí quando ela encontrou Jesus, conheceu, conversou com ele e viu que ele era o Messias, aí a vida dela mudou. O objetivo nosso é esse. Então eu vou pôr aqui, ó, isso aqui, ó, Jesus escuro para ali. Vamos lá. Depois disso, houve uma festa judaica, e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos. Esperavam que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movia a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente há tanto tempo. Então lhe perguntou, Você quer ficar curado? O doente respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve na piscina. Quando a água está se movendo, quando eu vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse, levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Então o homem era coxo e Jesus falou, levanta, e ele levantou. O coxo é paralítico, né? Não consegue andar, tem paralisia nas pernas. Era um dia de sábado. As autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado, hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu, aquele homem que me curou disse, pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram, quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido do meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse, Jesus foi falar com ele, você ficou curado. Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Jesus então lhes disse, meu pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. Por isso as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. A gente sabe, né, que Jesus é Deus. Então Jesus disse às autoridades dos judeus, eu garanto a vocês, o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras ainda maiores e deixarão vocês admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer dar. O pai não julga ninguém, ele deu ao filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o filho da mesma forma que honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado porque já passou da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso,
isso ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho, e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso de testemunho de um homem, mas falo isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava. Vocês quiseram se alegrar com sua luz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E o Pai me enviou e deu testemunho a meu favor. E o Pai que me enviou deu testemunho a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram sua face. Desse modo, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que ele enviou. Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Eu não aceito elogios dos homens. Quanto a vocês, eu já os conheço muito bem. O amor de Deus não está dentro de vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas se outro vem em seu próprio nome, vocês o receberão. Como é que vocês poderão acreditar se vivem elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem de Deus, que vem do Deus único? Não pense que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que os acusa. É Moisés, no qual vocês põem sua esperança. Se vocês acreditassem mesmo em Moisés, também acreditariam em mim. Porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Mas vocês não acreditam naquilo que ele escreveu. Como irão acreditar nas minhas palavras? Depois disso, que houve na Galileia, houve uma festa judaica. Jesus foi a Jerusalém, nessa festa. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existia uma piscina rodeada de 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava Bethesda. Muitos doentes ficavam ali deitados, eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e se movia a água, a piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado, que tinha doença. Então tinha uma piscina, tinha lá os doentes, a gente sabe, o coxo cego, paralítico aqui. E o lugar era Porta das Ovelhas, que não sei o que dizer, uma piscina rodeada de 5 corredores. Tinha 5 corredores, mas você imagina aí como seria aqui a água. Então a água estava parada, quando ela se mexia sem eles ver nada, era que veio um anjo de Deus, que a gente sabe o anjo tem asa, a figura do anjo. Quando a água se movia, era que o anjo tinha movido. Então o primeiro que entrava deixava de ser coxo, saía curado da doença que tinha. Se fosse o cego, ele saía enxergando. Olha só que graça. Então a gente tem que ver o que acontecia, hoje em dia a gente vê umas coisas assim, que vai no médico, o médico fala assim: olha, não tem jeito, não tem mais cura. Aí o médico fala assim: você tem fé? Vai rezar. Aí quando vê, a pessoa reza, volta, quando vê, curou. Não tem explicação. Aí o médico fica quieto, só que falou, curou. Então isso aqui era mais ou menos o que acontecia aqui, não tinha explicação. A água movia, eles entravam, quando vê, saía curado, Graça. Só para ficar mais fácil a gente compreender. O que estava ali, Tinha um homem que estava doente há 38 anos. 38 anos. Então ele ia... Aqui, 38 anos. O homem deitado. E ficou sabendo. Aí, Jesus viu o homem deitado. Ele estava deitado. O que um homem assim? Jesus ficou sabendo que ele estava doente. Então ele perguntou. Jesus chegou nele e disse assim: você quer ficar curado? Aí ele falou: você quer ficar curado? Aí ele respondeu: Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo.
Quando eu vou chegando, o outro já entrou na minha frente. Então ele tá aqui, né? Quando a água movia, ele não tinha ninguém. Ele deve ir arrastando, né? Não sei. Porque ele não tinha ninguém que levava pra ele, então ele não conseguia sair do lugar. Aí quando o primeiro entrava, já tava curado. Ele tava ali 38 anos. Não nesse lugar, né? Mas estava 38 anos querendo ser curado. Não tem ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegar, outro já entra na minha frente. Jesus disse: levanta-se, pega a sua cama e anda. Eu vou fazer o pessoa de Jesus, né? Jesus falou de novo, deu uma ordem. Levante-se, pegue sua cama, então quem estava deitado, e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Então eu pus ele assim, né? O homem ficou curado e pegou sua cama e saiu andando. Então Jesus mais uma vez, pela palavra, deu uma ordem àquele moço que não tinha ninguém que podia fazer nada por ele. Ele falava: não tem ninguém que me ajude. Jesus falou: levante-se, fica curado. E o homem ficou e saiu andando. Mais um sinal de Jesus. Sinal de Jesus. A cura de alguém que não paralítico. Cura de um paralítico. Então ele não podia andar mesmo. Continuando, era um dia de sábado. Dia de sábado. Por isso as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado. Então veio aqui, ele encontrou com os judeus e falou: por que você está andando com essa maca aqui? Se hoje é dia de sábado, então dia de sábado não podia carregar as coisas, não sei. Aí ele foi curado e falou: o homem que me curou falou para eu pegar minha cama e andar. Aí eles perguntaram: quem que é o homem? Jesus tinha desaparecido no meio do povo. Aí mais tarde, quando ele foi no templo, lá lembra que Jesus falou: o templo é a casa de Deus e, né, eu sou Deus, então é minha casa. O corpo de Jesus também é o templo, só pra gente lembrar. Ele entrou lá no templo e viu Jesus. Jesus falou com ele que Jesus encontrou aquele homem no templo e ele disse: você ficou curado, certo? Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa. Não peque de novo. Então ele já tinha algum peque. A gente não sabe o que é peque, né? Suponho, né? Mas alguma coisa a gente já ouviu falar, né? Peque deve ser de pecado, algo ruim, né? Não peque de novo. Se é de novo, esse moço já tinha cometido um pecado. Jesus fala: você foi curado, não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Não peque de novo, para não acontecer coisa pior. E depois a gente fala dessas partes aqui, mas, né, não tá falando de pecado, né? O que é pecado mesmo assim, né? Então, Jesus curou ele, tá falando: não cometa pecado de novo, não vai acontecer coisa pior com você. Então, fica certinho. Que a gente tá entendendo o que Jesus fez aqui, né? Então o homem saiu e foi e contou para as autoridades: o moço que me curou foi o Jesus. Aí as autoridades começaram a perseguir Jesus porque ele curou no dia de sábado. Aí Jesus vai falar um discurso aqui e vai descer a lenha nas autoridades aqui dos judeus, falando que eles estudam as escrituras. Melhor até ler o texto aqui, mas você já virou antes, né? Eles estudam as escrituras, eles leem Deus a palavra, mas quando Deus aparece, a palavra que fala que é ele, eles não acreditam em Jesus, que é a palavra vinda dos céus, que é Deus. Aí fala que vocês não conhecem quem. Eu vou até ler aqui, ok, ó. Então aqui, eu garanto a vocês, está chegando o melhor, já chegou a hora e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aqueles que ouviram sua voz terão a vida. Quando Jesus fala a vida aqui, ele fala muito de vida eterna, né? Mas o discurso aqui que já dá pra ver lá antes, né? E ó: eu não faço nada por mim mesmo, eu julgo conforme escuto. Jesus também fala muito aqui que ele é o Filho, né? E Deus é o Pai. Então ele não faz as coisas que é da vontade dele, ele faz as coisas que é da vontade do Pai. Então ele é submisso ao Pai, que é Deus. O Pai dele que é Deus e ele também é Deus. E tudo que ele faz aqui na terra, curar, por vontade do Pai. E ele fala aqui, ó: eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, que é Deus, né? Enviou ele, João também, mas ele é enviado de Deus a palavra, possui a vida eterna, não será condenado porque já passou da morte para a vida. Tá falando aqui, que é aquele que fica de verdade as coisas. Então, vamos ver aqui. Vocês mandaram mensageiros a João, e Deus testemunho da verdade. Eu não preciso de testemunho de um homem, mas falo isso para que vocês sejam salvos. Aí começa a falar de João. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava. Então João, ele iluminava. O que é iluminar? Ele fazia a luz? Não. O que ele falava a verdade. Aí eles gostavam. Aí, ó: vocês quiseram se alegrar com sua luz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. Jesus dizendo: são as obras que meu Pai me concedeu realizar.
Quais são as obras e sinais? Curar o coxo, né? Curar lá tem parte que vai falar do leproso. E aí quando Jesus cura, as autoridades vão, estudam Deus, vai lá ficar bravo com Jesus porque ele fez o sinal que Deus mandou ele fazer. E aí que Jesus começa a falar com eles, ó. Vocês nunca ouvem a voz aqui, ó. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, porque o Pai me enviou, deu testemunho a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, que é Deus, nem viram sua face, também só Jesus viu. Desse modo, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que me enviou. Mesmo ele vendo esses sinais, eles falam, mas como que Jesus curou? Em vez deles olharem que Jesus curou um paralítico e fala que ele é Deus, eles brigam porque Jesus curou no dia de sábado e também porque ele se chama Filho de Deus, né? Filho do homem. E aí Jesus vai falar aqui, ó. Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Então o que Jesus está dizendo? Aquelas Escrituras que a gente viu, que diz que Escrituras que diz mais ou menos o que ia acontecer no futuro, que os profetas anunciaram, elas dão testemunho de Jesus. Só que aí eles leem a Escritura, a gente deduzindo aqui, né? Que não é para deduzir, né? E veem que Jesus ele faz o que diz a Escritura, eles não querem acreditar, é o que Jesus está dizendo. Mas vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Então não vão fazer coisas que não, mas eles leem e veem que Jesus faz, só que eles não querem ter Jesus, ele fica parado aqui, aí fica brigando com Jesus lá, que é Deus. Aí por isso que Jesus fala essas palavras fortes aqui, ó. Eu não aceito elogio de homens, quanto a vocês eu já os conheço muito bem. O amor de Deus não está dentro de vocês. Olha só que palavra forte. Palavra pesada, né? Eu vim em nome do meu Pai, que é Deus, e vocês não me receberam, que falou lá no capítulo 1 de João, né? Que Jesus veio, a palavra veio ao mundo, veio da sua casa, mas os seus não o receberam. Mas se outro vem em seu próprio nome, vocês receberão. Como é que vocês podem acreditar se vivem elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem do Deus único? Então fala que os judeus aqui, eles buscam a glória entre si e a glória de Deus eles não buscam. Por isso que eles não conseguem acreditar, mais ou menos assim. E quando vem Jesus em nome de Deus, eles não aceitam, mas se vem outra pessoa no nome dele, eles aceitam e um ficam elogiando o outro. E fica aqui, beleza. Mais ou menos isso. Não estou criticando ninguém, né? Mas estou dizendo aqui o que eles fazem. Não, aí ó, como é que vocês poderão acreditar e elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem de Deus único? Então Deus também é único, só existe um Deus. A gente viu que tem Deus Pai, não existe outro Deus, Deus é único. Então Deus, ele é Deus Pai e Jesus é Deus Filho. E eles são um único Deus ao mesmo tempo, olha só. O Pai e o Filho são um, porque existe só um Deus, Deus único. O Pai, aí ó, não pense que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que vos acusa, é Moisés, falando de Moisés de novo, a gente não sabe quem que é, mas é aquele que escreveu a lei. E se ele vai acusar, ele está perto de Deus, né? No qual vocês põem sua esperança. Se vocês acreditassem mesmo em Moisés, também acreditariam em mim. Porque quem foi a respeito de mim, foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar em minhas palavras? Então, Jesus está falando aqui mais ou menos que os judeus nem acreditam em nada. Eles leem, estudam, aí quando as coisas acontecem, eles são cegos. Porque, sei lá, parece que é um passatempo só. Então, triste. Então, é isso que a gente viu hoje aqui, ó. Jesus curou pela palavra aquele que não podia ter ajuda. E a gente ficou mais aqui nas autoridades dos judeus que perseguiam Jesus. Porque ele era o que estava escrito na palavra, só que eles não acreditavam na palavra e não queriam acreditar que aquele que eles esperavam iria chegar, né? Se é que esperavam, né? Não vou falar assim, mas
pelo que Deus falou aqui, o amor de Deus não está nele e ele se recusou. Esses aqui são aqueles que recusaram o nome do Filho de Deus e por isso eles não se tornaram Filho de Deus. É o que aparenta ser. Pode ser que sim, pode ser que não. E a gente vai tirando mais dúvidas. E gente, agora pelo jeito que está indo, você vê que é muita frase de Jesus, mais falatória dele, então nem precisa muito dessas explicações. Porque a gente vê mais o que Jesus vai falando mesmo. Então agora a gente está aprofundando mais em conhecer Jesus. É como se a gente tivesse ouvindo da boca dele mesmo dizer as coisas dele. E tem apenas mais umas narrações pequenas. Então ficamos por aqui. Hoje foi o João 5. Teve a cura do paralítico, a perseguição das autoridades judeus e Jesus falando que ele é Deus e eles estudam as Escrituras, mas não conhecem Deus. Isso é um risco que todos nós podemos correr aqui, de ler a Bíblia, ficar mestre, saber tudo e quando a gente vê que Jesus é Deus e a gente tomar consciência de que foi Ele que nos deu a vida, tudo, e a gente sabendo disso não conseguir compreender que Ele é Deus, a gente pode ser desse time ou do outro time, que Deus já chamou desde o início dos tempos. Boa noite, fique com Deus, que Deus existe, Jesus é Deus, ou se Deus não existe, não sei, a gente está aqui, mas a gente vai aqui conhecendo Jesus Cristo,